Eu tenho certeza que vocês viram essa esfera com muitas tendências, muitas novidades. Ele é um globo ocular enorme. É realmente uma esfera enorme em Las Vegas. As pessoas não sabem o que é, mas elas estão apenas tirando fotos, como se não houvesse um enorme olho que tudo vê em Las Vegas. Elas veem apenas um enorme globo ocular. Eu sei o que é realmente essa esfera e vou lhe contar do que se trata. Há muitas conexões com a esfera e as frequências, porque ele está basicamente atacando as mentes e os corpos das pessoas com frequências e terá um efeito sobre as pessoas que vão aqui, especialmente na história real que eles nos contam, os donos da verdade, é sobre um bilionário, James Dolan, que é o dono do New York Knicks e o dono da Lei U, o New York Rangers. Ele é muito, mas muito rico. Ele colocou bilhões de dólares nessa esfera porque ele, aleatoriamente, disse: "Ei, você sabe que eu quero começar um teatro em Las Vegas? Tem que ser de uma esfera gigante. E isso vai render muito dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro porque eu tenho bilhões. Mas mesmo assim eu quero ter mais dinheiro e vou gastar bilhões." A verdade é que não se trata disso, mas sim das frequências e o efeito que essas frequências terão nas pessoas. Há outras ligações com a espiritualidade e eu vou mostrar a vocês o que é essa esfera. Vamos aos dados numéricos aleatoriamente dessa esfera, porque a maioria das pessoas comuns nem sequer se perguntam como eles fazem esse tipo de coisa. Elas não estão nem aí, não querem saber de nada direito. Existe outro monumento em Washington que é um obelisco. Nós já falamos disso aqui no canal Encarando o Sobrenatural. Nós estamos citando ele para que você entenda que todos esses símbolos que estão por aí espalhados, na verdade são marcos satânicos. E o obelisco representa o eixo da fiança, ok? Uma maneira de colocar isso é que ele tem 66 polegadas de comprimento e 666,6 polegadas de largura. É 666 na numerologia, em todo lugar, com todos esses monumentos satânicos que nos dizem para adorar, ou que há marcos mais antigos, e é o arquiteto que devemos acreditar que é apenas aleatoriamente nessas dimensões. Então, certo, essas coisas todas feitas pelos design e as esferas não é diferente, porque ela tem 366 pés de altura. Aqui só para você entender, o documentário aqui cita, né, o monumento de Washington, o obelisco, e agora ele está citando aqui essa esfera que você vê. Ela tem 366 pés de altura. 366, isso é 366. São 2 6, ok? Bem na frente dos nossos rostos, se prepare, vai vir muito 6. Na tela interna dessa esfera tem 160 mil pés quadrados, com resolução de 16 mil por 16 mil. O artigo nos diz que... É o artigo que nos diz, o artigo oficial. Se você juntar aí, você vai ver que tem muitos 666 nas dimensões dessas obras. Essas coisas vão disparar frequências nas pessoas, é o que vamos falar durante esse vídeo. Mas aqueles que não sabem, dê uma boa olhada na esfera e observe os folheados inacreditáveis do cara que a criou. Tudo bem? É uma loucura. E finalmente a nova adição brilhante ao Las Vegas Horizonte. Você provavelmente já viu como é visto de fora. Só que dentro é muito mais magnífico do que o que se vê fora. Por incrível que pareça, você vê robots, uma tecnologia, um sistema de som jamais visto antes. Ele literalmente te tira fora da realidade. E aqui não importa a música que você escuta, você jamais vai enjoar dela pelo novo tipo de frequência que ela usa. E é esse o ponto. Bom, meus irmãos, aqui eu não posso continuar narrando o documentário com as palavras que ele tem. Você sabe que lá nos Estados Unidos, as regras, né, do próprio YouTube, elas são diferentes. É possível você fazer algumas afirmações que aqui não é possível. Aqui é muito mais restrito do que lá, né? O americano tem um pouco mais de liberdade, isso porque o povo de lá tem o direito à defesa. E é claro que só se respeita o que se teme, né? Você vê que aqui pintam e bordam com o cidadão brasileiro, porque nós somos incapazes de nos proteger, de nos defender. Então é essa a diferença, a gente tem pouca liberdade, além de uma população em boa parte também canalha, né, que gosta das coisas como são. Muitos são fracos nesse meio, muitos covardes, né, então acha melhor restringir o direito do outro porque ele próprio não tem coragem. Então é terrível, a situação é terrível, mas eu vou resumir aqui. Foi feito um grande show lá, e aí na visão dessa pessoa que fez o documentário, deste americano, ele diz que as frequências são capazes de viciar a pessoa em certas coisas. Por exemplo, cientificamente falando em estudos, a nossa cabeça, o nosso cérebro, ele trabalha com frequências.
Quando você tem uma ideia, quando você está pensando fortemente, já foi dito que é capaz até de acender uma luz. Por isso mesmo é que você vê nos desenhos animados aquela luzinha quando alguém tem uma ideia, né? Eles sempre colocam, quando a gente assistia aqueles desenhos mais animados antigamente, aparecia. Então o nosso cérebro ele trabalha com frequências, ok? Beleza. Quando você tem sentimentos, você gera frequências diferentes, certo? Tem uma frequência quando você está irritado, tem uma frequência quando você está feliz, tem uma frequência quando você está ansioso, preste atenção. E eles, os cientistas da elite, já conseguiram identificar, com testes laboratoriais, essas frequências diferentes para cada sentimento. Já é científico. E aí, meus irmãos, a realidade imita a espiritualidade. Você já ouviu, em filmes inclusive de exorcistas, que se você souber o nome do demônio, você tem poder sobre ele. Da mesma forma, na realidade, no mundo físico, se você sabe como algo trabalha, você pode modificar, você pode alterar, entende? Vá juntando as informações porque são preciosas. Então, nós somos um monte de frequências quando estamos pensando e os diferentes sentimentos que a gente gera, beleza? Então isso tem frequência. Quando você escuta uma música, você está na frequência da música, beleza? Ouvindo aquilo ali. Vai causar, dependendo do ritmo, diversas reações na pessoa. Só que aí vai depender do gosto da pessoa, você vê uma mesma música, agrada um e o outro detesta. Vai muito da pessoa, né? O que é que isso tem a ver? Calma que a gente vai chegar lá. Entendendo que a música, a própria voz, né, a minha voz que está indo agora para os seus ouvidos, também é uma frequência. Se a gente analisar aqui, você vê que de fato é uma frequência. O normal é que ao ouvir, muitas vezes, por mais que a informação seja boa, por mais que a música seja legal, se você escutar muitas e muitas vezes, você vai criar um enjoo. Porque é como se o teu corpo já estivesse rejeitando essa mesma frequência. Ele não quer mais, você precisa dar um descanso, ou do contrário, você vai chegar a vomitar mesmo. Você não vai querer ouvir mais nunca, porque aquilo ali vai ficando na tua mente e o teu corpo rejeita, certo? Dentro dessa esfera, com esse novo sistema de som, segundo eles, né, o pessoal que montou o documentário, eles estão dizendo que não vai acontecer isso. As frequências que são liberadas ali, e aí a gente não tem prova, né, é óbvio, mas as frequências que, segundo o ponto de vista deles, estão sendo soltos aí, eles têm um objetivo de influenciar as pessoas em seus sentimentos. Isso, no ponto de vista científico, até agora, ninguém provou, né? Nada desse tipo. E também, meus irmãos, nem acredito que se prove, porque ninguém vai fabricar provas contra si mesmo. Hoje você sabe que qualquer tratamento, qualquer coisa voltada à saúde, ele precisa passar por um longo caminho, a não ser quando o próprio sistema libera. Também não vou entrar nesse ponto. Mas o caminho normal é que você passe pelo menos 10 anos, né, para provar que alguma coisa tem efeito. E você precisa fazer com grupos de pessoas os testes. Primeiro começa com animais, né? Começa primeiro teórico. Aí você prova ali teoricamente que funciona. Aí você recebe a licença para fazer com um pequeno grupozinho ali de animais pequenos. E aí vai passando para os animais maiores. E depois chega um pequeno grupo de pessoas. Então veja o caminho que é. E começa ali com 500 pessoas, vai aumentando para 1.000, 10.000 pessoas. E você vai ter que pagar essas pessoas e acompanhar elas, monitorar. Então imagine os bilhões que vão ser gastos para que você consiga, né, provar que algo realmente funciona. Esse é o caminho legal. Eles criaram a burocracia. E por isso mesmo é que você vê as doenças, né, aí há tanto tempo e não tem mais evoluções no seu tratamento. Só aparecem novos tratamentos caríssimos que os governos pagam. Você vai ali no SUS e diz, não, mas aqui é de graça. Não é. Todos nós estamos pagando e muito caro, inclusive superfaturado até por um serviço ruim. Eu estou falando isso porque, no caso dessas frequências, se de fato, né, elas conseguirem mudar o nosso humor, espalhar sentimentos que normalmente você não ia ter, influenciar nisso, ninguém vai conseguir provar uma coisa dessa. Vai ser sempre uma teoria conspiratória. Por isso é que eu não continuei narrando do jeitinho que estava. Porque não passa, meus irmãos, né? Se você diz, olha, isso aqui é um fato, como lá nos Estados Unidos alguns podem fazer, por enquanto, né? Aqui no Brasil não rola. Então eles têm esse ponto de vista e acreditam que essa esfera age como uma enorme antena, influenciando esse sentimento das pessoas. Repito, isso é visto, classificado como uma teoria conspiratória, não se consegue provar, né? E eu só sei, né, que as medidas, é fato, as medidas que a gente passou aqui, dos pés de altura do obelisco, das medidas dessa própria esfera, tudo é feito com muito detalhe, meus irmãos. Quem paga por isso aí não é qualquer pessoa, não é qualquer João da Silva. São pessoas multibilionárias, pessoas que fazem parte, inclusive, da elite financeira do mundo. Esses caras têm ações em praticamente todas as empresas importantes, então é uma coisa muito grande.
É uma coisa muito gigantesca. E eles conseguem licença, eles conseguem autorização, mesmo em um país de primeiro mundo, para fazer, bem dizer, o que querem. Vai ficando escancarado aí, né? Os donos do mundo vão saindo literalmente da sombra, os senhores do mundo. Outra coisa que fica me encafifando aqui, e eu tenho certeza que boa parte de vocês também, pessoas que assistiram filmes como Sinais com Mel Gibson sempre deu aquela cutucada no sistema, né? E tem um filme dele chamado Sinais, muito bom, e que lá eles mostram como são tratadas, inclusive, a teoria da conspiração. E em uma das cenas, que o pessoal até se irrita, não, isso aí foi pra debochar, mas não foi. O pessoal não entendeu a essência daquele filme, né? Sinais de Mel Gibson. O pessoal não entendeu. E tem um trecho que eles colocam um capacete de alumínio, com medo, né, que os alienígenas, aqueles seres, que não fica claro que de fato são alienígenas, mas que aqueles seres pudessem de alguma forma mandar ondas, né, para a cabeça das pessoas e assim controlá-las. Então eles usam aquilo ali. Diversos heróis da ficção, né, de filmes e etc. Desde que a gente é criança, desenho animado, gibi, HQ, você sempre viu que os heróis muitas vezes usarem o capacete, né? A gente às vezes imaginava que era apenas por conta de pancada, disso e daquilo, para se proteger. Mas em muitos a gente foi vendo que protegia eles de certas ondas. Quanto mais a coisa vai ficando mais detalhada, mais a gente vê isso, né? Os personagens que têm esses capacetes, eles ficam protegidos a certos efeitos de certos golpes de outros oponentes, graças ao capacete que evita isso. Então a gente podia entender que uma hora ou outra, né, essa realidade ia ficar escancarada para nós. E tá aí, meus irmãos. Tá aí cada vez mais clara. Mais uma vez, isso aqui vai ficar sujeito à sua própria interpretação, né? Vamos ver se realmente as pessoas que ouvirem música nessa esfera vão ficar sempre ouvindo as mesmas músicas. Isso aí dá pra perceber, né? O negócio é ficar de olho. Agora, se isso aí só for mesmo uma conspiração, pelo menos a gente pode entender que isso aí foi mais uma oferenda do tipo daquela pirâmide negra que tem ali, né? Também eles sempre estão fazendo algum tipo de homenagem. E essa também é uma das mais caras, uma das mais enormes. Não é à toa que tem chovido bastante lá, né? Porque os castigos acontecem, né? A mão de Deus tem pesado muito sobre as nações. Então, enfim, né? Aí eu pergunto a você, o que é que você acha, meu querido irmão? É só bobagem conspiracionista ou você vê que de fato é apenas uma realidade que muitos não aceitam e por isso classificam assim? Deixa a tua opinião, eu faço questão de ler. Lembre-se que seu comentário pode ajudar mais alguém a despertar. Tem muita gente que tem esquecido, né, de compartilhar, de deixar aquele like, e isso prejudica o canal, família, prejudica e muito, né? E veja que eu respeito tanto vocês que eu deixo para pedir no final, mas vou até começar a pedir mais cedo, porque tem gente que não é por maldade não, mas esquece, né? Então é isso, não esquece não, família, um abraço, fiquem com Deus e fui!